Andercy, alguma vez você ficou irritada, você teve que se impor, teve alguma situação difícil nesse tempo de trabalho, né, defendendo aí a mulher a ter os direitos? Já aconteceu com você? Como você Isso disse? é uma coisa assim bem difícil, né? Porque a mulher na política já é difícil, né? Porque ela não tem um histórico de estar ali representando. Então, assim, cada mulher que entra é um homem que sai. Então, isso é uma agressão para eles. Eles pensam, na realidade, cada espaço ocupado por uma mulher é mais direitos para uma sociedade inteira, inclusive para os homens, né? Então, várias vezes eu tive que me impor, justamente porque, assim, eles dizem assim, quer defender as mulheres, eu escutei isso, quer defender as mulheres, mas não consegue carregar um saco de cimento nas costas. Eu tive que dizer assim, olha só o machismo, né? Eu carregar nas costas, eu não vou carregar mesmo, nem a minha idade, nem meus ossinhos me permitem. Mas existe uma coisa que ele não aprendeu, que é carrinho de mão. E no carrinho de mão eu consigo. Então, assim, não preciso carregar nas costas. Não. Então, essas coisas a gente tem que estar combatendo todos os dias. Né? Então, assim, você não podia falar isso. Como não podia? Então, quer dizer assim, aí teve uns casos lá que a gente teve que fazer uns enfrentamentos. Aí dizia assim, não, mas você não agiu com parcialidade e imparcialidade. Como é que eu vou agir comandada por um homem? Se eu estou numa procuradoria, defendo, né, o direito delas terem direitos, então eu também tenho que defender o direito dela fazer escolhas. A escolha é da mulher. Então, e também assim, nada que imponha-se sobre a mim uma ordem que um homem vai falar sobre uma outra mulher. Então, eles não compreendem isso, né? Eles têm que impor para você que você tem que agir daquela forma como eles querem. E, na realidade, nós não temos que agir como eles querem. Nós temos que agir com a nossa própria integridade, com a nossa própria educação, com o nosso próprio direito. Direito a ter direito. Se eu garanto o direito que elas terem direito, por que não o meu? Então, o meu direito político de fazer essa defesa. Então, várias situações, inclusive quando você vai defender em redes sociais também, você, assim, parece que você não pode defender em rede social. Então, você é agredida porque você faz uma defesa de uma situação de vulnerabilidade. Então, quer dizer assim, não, aquele espaço é meu. E qual é o espaço da defesa? Então, quer dizer assim, eu abro espaço para o ataque, mas eu não abro espaço para a defesa. Então, qual é o diálogo que se tem nessa relação? Então, é uma relação machista, né? Então, você faz esses enfrentamentos todo dia. Mas eu faço. Digamos assim, se eu tenho coragem, não. Eu tenho medo. Mas eu vou com medo mesmo e a gente faz esse enfrentamento. Então, por isso que a gente digo assim, a gente precisa ter mais representatividade feminina e tem que ser elas por elas. Eles por elas. Todos por elas. Então, assim, não adianta eu querer defender uma causa, um caso, quando que centenas já foram defendidos, né? Então, o machismo, ele é assim, ele te acusa por aquilo que você não fez, mas ele não vê aquilo que você já tem construído. Então, eu faço esse enfrentamento com muita cabeça erguida, com medo, mas com medo eu vou, né? Porque alguém tem que fazer esse caminho para que outras mulheres se sintam mais confortáveis dentro da política. É verdade, né? Abrindo esse caminho, né? Abrindo esse caminho, porque vindo, assim, né? Como é um lugar extremamente masculino, extremamente masculino, então você tem que fazer esses enfrentamentos e tem que estar todos os dias conversando, né? Todos os dias mostrando. E às vezes eles não fazem por mal. Assim, porque já está enraizado. Tá enraizado. Então, tem algumas coisas que a gente dá risada. Epa, isso aí você não pode falar. Então, é um enfrentamento educativo. É um enfrentamento positivo, né? Tem outras situações que a gente tem que ser mais incisiva mesmo, ir para cima e derrubar. Mas, na maioria das vezes, é um espaço que ainda está sendo construído. Então, a gente tem que preparar esse espaço para outras mulheres se sentirem confortáveis. Porque hoje, a maioria das mulheres não se sentem confortáveis para fazer esse enfrentamento. Não. E daí não entram na política. Não, mas eu não vou entrar porque isso. Eu também não queria entrar. E foi uma discussão grande entre meu marido e meus filhos. Assim, demorei bastante. E meus filhos não queriam que eu fosse, né? Porque, assim, eles sabem como eu sou, como eu me comporto. Eles sabiam que eu ia fazer esse enfrentamento, então eles queriam me proteger. Porque eles sabiam que vinha um ataque. Exatamente. Então, mas daí eu falei assim, mas eu tenho que fazer isso por mim e por quem a gente conseguir ajudar. Porque assim, você vai ajudar 100%? Não vai conseguir, não vai. Mas a parte que lhe cabe, nós estamos fazendo.
a parte assim, não só com a violência, que a violência é o que mais assusta hoje em Paranaguá, mas em todos os casos que a minha mulher ainda não está na situação de violência e que a gente pode também dar um rumo para a vida dela. Com certeza. E isso é fundamental para aquela mãe que está sozinha, que está sem amparo financeiro, sem amparo emocional, já não tem mais autoestima, já está lá embaixo. Então, é isso que a gente acredita que a gente consegue transformar uma sociedade fazendo cada um a sua parte. Sim. O que elas gostam, aqui, na Ilha do Mel FM.